Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Aqui embaixo vai ficar um telefone, tô dando a minha cara, o site também. Don't go away, stick around. Vai ficar aqui abaixo e a gente vai esclarecer algumas perguntas das pessoas que foram feitas mediante ao último vídeo, referente a essa operação aí. Bom, eu não iria falar sobre isso porque isso aí não vem um caso, mas eu vou tentar conciliar o que está acontecendo no mundo. Você que está aí, você tem que entender. Gente, nós estamos vivendo uma situação, principalmente na sociedade, onde nenhuma garantia é dada institucionalmente para o cidadão. Ou seja, o cidadão muitas das vezes é esquecido. O cidadão muitas das vezes é colocado de lado. O cidadão muitas das vezes que paga, porque o imposto ele é regressivo, pobre paga mais do que o rico. Ele é um cidadão invisível na sociedade. Então a gente precisa entender que a crise na sociedade ela não tem nenhuma garantia constitucional na preservação do direito. Ponto. Fato. Segundo, nós estamos vivendo uma crise submergente da centralidade do capitalismo. Por que eu sempre falo isso? Porque infelizmente nós brasileiros, nós temos acesso às informações, só que nós não processamos as informações. Por que eu estou falando isso nesses últimos vídeos? Porque isso é invariável, gente. A gente quer receber, mas a gente não quer compartilhar e muitas das vezes a gente não quer mudar. Todo desafio vem com uma mudança, toda mudança vem com desafio. É o que está acontecendo. Eu também falei no último vídeo sobre o perigo da gente não ficar na área de conforto, achando que as coisas... Não, eu estou preparado. É ótimo, mas você tem que entender que o fator primordial é o que está acontecendo agora na parte da distração. Também coloquei para vocês a forma que o governo usa como protecionismo através de austeridade. Os políticos da direita, ou seja, a direita ultraconservadora, embaixo vai ter um monte de gente falando psicopata, esquerdopata, porque o brasileiro comprou esse discurso pronto, vai para Cuba, vai para Venezuela, minha bandeira nunca vai ser vermelha, para poder condicionar uma razão. Ou seja, a crise é um modo de gestão, ou seja, para poder governar. Então a crise, ela virou uma forma de você fazer o governo com austeridade. Foi isso que eu falei. Sobre a operação Storm, é a mesma coisa. Essa parte do Firehouse, double speak, you know what I'm talking about? You know what I'm saying? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? São estratégias de diversionismo. Vou dar um exemplo para vocês. O que o Trump falou do Maduro? Que ele estava envolvido na narcotráfico, que a cabeça dele valia 15 milhões de dólares. Aí um monte de gente começou a criar, foram lá, se ferraram. O Maduro conseguiu desmontar a operação lá para poder atacar. Duas operações que receberam dinheiro e quem está por detrás disso é o Juan Guaidó. Aí o Trump vai lá, eu não tenho medo de falar, moro aqui 25 anos, sou cidadão americano e você que está falando abobrinha aí e fala no último vídeo que eu tô num país, o Bernie Sanders é um americano, Bernie Sanders é o maior socialista num país capitalista que defende o socialismo. Não precisa nem falar mais nada, você que está aí criticando, entendeu? Vai lá estudar, pesquisar antes de falar qualquer tipo de abobrinha. Ele defende o sistema. É contra, aliás, o sistema. Então, essas operações que são feitas para tirar governos que foram eleitos democraticamente para colocar ditadura, como fizeram, é o que está acontecendo. E o que está acontecendo em geral? Que existe uma cúpula por detrás de tudo isso. Um poder real que está por detrás disso, que as pessoas não conseguem, e os brasileiros caem em contradição, porque acha que a operação Storm, novamente, vai salvar as pessoas daquilo que eu e você nós temos que fazer. É isso que o nosso povo brasileiro tem que entender, que eu bato sempre na mesma tecla. Você precisa se levantar e lutar, vestir a armadura e lutar. Você não pode ficar esperando o STF dar 60, 40 dias. Você não pode ficar vendo a cara do palhaço o Roberto Barroso indo pro STF como presidente agora, daqui a pouco vai sair lá o Toffoli, entendeu? Dá para entender? Porque ele acha que vai ter
Então acorda, gente. Tudo isso faz parte dessa encenação que muitas das vezes você que está aí do outro lado, você está dormindo no barulho. Você está perdendo tempo porque você está preocupado com as coisas que estão acontecendo. É óbvio, isso é natural, nós sofremos por antecipação. Mas o mais importante, você não está dando atenção. É a forma pelo qual nós estamos sendo distraídos. Foi isso que eu tentei mostrar para vocês. A hegemonia do capitalismo é essa. É a supressão sobre a expoliação do proletariado, que somos nós, o pobre. O Brasil foi o último país que assinou a lei da escravatura. Por isso que nós vimos com essa primícia de passividade fraternal. A gente não consegue levantar absolutamente nada para lutar. E a gente vê outros países e começa a fazer indagação. Aí nós transferimos a nossa necessidade para ela ser preenchida por um representante. Por um personagem que veste uma roupagem que aparece de 4 em 4 anos. O que eu quero mostrar, gente, eu tô aqui 25 anos aqui nos Estados Unidos. Sou cidadão brasileiro e cidadão americano. Eu sei como é que funciona o welfare norte-americano, Suprema Corte, Sandro, né? O Miranda que saiu daqui dando golpe todo mundo, agora deputado federal em Brasília, pelo DEM, entendeu? Vocês não sabem como é que funciona a estratégia política dos tratados unibilaterais. Nós estamos vivendo uma nova era e a gente tem que acordar para a realidade, entendeu? Não é uma crise da pandemia, é uma crise do capitalismo. E o Brasil vai sofrer, porque nós temos traidores que estão aí no governo. Então essas pessoas que intitulam aí, que querem defender o Jair Messias Bolsonaro, que estão mandando o exército, que os Marines, que o CIA, que o exército norte-americano vai ajudar o Brasil nessa operação, tudo balela, gente, porque o que vai acontecer é isso. Presta atenção. Nós sabemos que quem emite o Money Supply é o Fed, Federal Reserve, Banco da Reserva Federal. E você sabe muito bem que o dólar, para ter valor, tem que ter lastro, tem que ter reserva. É a mesma coisa, quando você compra um carro, enquanto você não paga o carro é do banco, você tem que entender isso. Então dinheiro é virtual, nós fomos já deletados 5 trilhões e tem 50 trilhões de mercado. O governo está emitindo mais dinheiro, agora vai vir um PAC do estímulo para poder ajudar as pessoas que perderam 50 milhões de norte-americanos aqui, que perdeu o trabalho, estão na fila do workforce aí, do Labor Department, na expectativa. E você que está criticando no Brasil, presta atenção, meu. Essa é a realidade. Então o que vai acontecer? Se o colapso vem, o povo não é trouxa. Em estados aqui as pessoas andam armadas. Eles armazenam comida e tem pessoas que não fazem isso. A gente entende. Então vai criar um caos. Vindo o colapso, gasolina sobe, supermercado desaparece comida, água, alimento, pão, em geral. Quem tem armazenamento vai seguir. Quem não tem vai querer saquear e fazer o que deve ser feito. É onde vai entrar o quê? O Law Martial, que é a lei marcial. Ou Martial Law. Vamos inverter. Que é a lei marcial. Que é uma operação de polícias que vai bater de frente contra esse tipo de pessoas. Por causa do desespero, do pânico das coisas que vão vir. E é isso que você tem que entender. Aí o brasileiro está na expectativa, não, o Bolsonaro mandou o exército lá para a Amazônia. Meu amigo, você sabe quem está desmatando a Amazônia? São 2 amigos do Trump. Um que é o líder do Senado, o McConnell, aquele velho todo enrugado, que recebeu milhões, e o Zucker, que é o dono da Blackstone, com a hidrovia, que está lá na Amazônia, acabou. Por que o Bolsonaro mandou o exército construir a BR-116 do Pará até para a Amazônia? Para poder favorecer esse pessoal, porque ele coloca 40% no bolso de tudo que é extraído de madeira e do agrobusiness, do agronegócio. Então acorda antes de você querer dizer que o exército vai ajudar o Brasil. Não é. Eles estão lá para depenar, tirar todas as coisas, os setores estratégicos e fazer a fuga de capital, como a gente sabe muito bem. A gente tem um presidente que em qualquer corte mundial e país democrático tinha que ser fuzilado, como o Sérgio Moro, Michel Temer, informante da CIA desde 2006. Então o que eu quero mostrar para vocês é que muitas das vezes a gente entra em contradição. Encontra fatos no argumento. Então vai lá pesquisar, vocês que meteram o pau, referente a essa operação Storm, que vocês estão achando que as coisas vão acontecer. Você sabe o que o Google está fazendo? O Google está fazendo um mapeamento da raça humana, de todo o DNA da humanidade. Você sabe o que está acontecendo por detrás dos bastidores? Então o pessoal fica aí vinculando que eu tenho informações de informantes dos Estados Unidos, que não sei o quê. Meu amigo, a gente tem free agents. A gente tem free speech aqui. Você tem seu livre-arbítrio e a gente tem nossa liberdade de expressão também. Como nós também temos nosso livre-arbítrio para poder falar.
entendeu? Como imprensa e como cientistas políticos. Essa é a nossa função, trazer pluralidade e transparência para a sociedade. Agora ficar usando a plataforma. Se a plataforma quebra no Brasil, o YouTube, um monte de gente vai voltar e vender limão na feira. Né, Felipe Neto? Um monte! Porque a gente sabe muito bem que a plataforma colocou pessoas lá no alto, entendeu? Então a plataforma é um recurso, não substituto daquilo que eu e você tem que fazer. Zé Ruela, que veio falar sobre a Operação Storm. Eu tô aqui para alertar as pessoas, para trazer informação com pluralidade e transparência, Sandro Rocha, que quer montar uma plataforma copiada do YouTube. Então, gente, vamos acordar para a realidade. Nós estamos vivendo uma iminência do capitalismo, da centralidade do capitalismo, onde uma terceira guerra mundial pode acontecer a qualquer hora. Então, tudo isso que está acontecendo já foi programado no passado. E o pessoal dormindo no barulho de cair em contradições dessas questões hegemônicas, orgânicas, de uma operação tempestade, operação Storm. Acorda, gente. Tudo já foi programado. Você está lockdown, você está livre e ao mesmo tempo preso. E você vai aceitar. Porque quando a água bate aqui, você toma picada, para não falar outra coisa, e aceita o chip e vai fazer o que deve ser feito. Então, agora é o momento de reflexão, de fazer uma introspecção daquilo que você está vendo ao seu redor e perceber as coisas que estão sendo feitas para poder distrair a sociedade. E é isso que você não está conseguindo fazer. Porque você, muitas das vezes, nós fomos colocados numa situação onde nós aprendemos a fazer o errado. Está longe e afastado da política e da economia. Nós não conseguimos assimilar nem determinar o fator primordial de como nós adquirimos uma cultura democrática e exercer nossa cidadania. Gente, político é um personagem que veste uma roupagem. A única coisa que vai ajudar o Brasil, como eu sempre falo, é um processo revolucionário. Por quê? Porque através da revolução nós quebramos com essa hegemonia desse covil de ladrão, que é o STF, que é o Congresso, e principalmente do Banco Central, o sistema financeiro e o da dívida, que trava o Brasil. O Brasil paga 80% do seu PIB para juros e amortização da dívida. Nós estamos vivendo uma dicotomia gigantesca no Brasil. E nós estamos vivendo essa situação ideológica de uma crise que foi gerada para ser o modelo de governo. A situação é essa, entendeu? E nós temos uma função que é o quê? Da opressão, do protecionismo, da austeridade de um governo que governa para a minoria com opressão, com a polícia. Por quê? Qual que é a função da polícia? Policiar quartel, fronteiras, entendeu? Não traçar um poder de opressão no fator extensivo da população, como fizeram aí com esse rapazinho que morreu no Rio de Janeiro aí ontem, semana passada parece, com várias perfurações. Então você que está assistindo o vídeo aí, presta bastante atenção. Conta fatos no argumento. Quando o dente dói, você não vai no mecânico, você vai no dentista. Se informa antes de querer desvincular. Tudo que está acontecendo no Brasil, principalmente lá na Amazônia, vou te dar aí uma chave. Vai pesquisar. Você tem acesso, mas você precisa processar as informações. São os dois amiguinhos do Trump que estão lá acabando com a Amazônia. Por isso que o governo de Messias Jair Bolsonaro abriu espaço, a segunda frota já está próxima ao Brasil, ao Caribe, para poder invadir a Venezuela, que a gente sabe que quando o capitalismo está embaixo, a única forma de você recompor, porque o capitalismo precisa de mutação, de formas hemogênicas, e ele tem que tirar o atraso, o prejuízo, é através de uma guerra. Então, gente, cuidado com o diversionismo, com Firehouse, doublespeak. Essa foi a estratégia de Donald Trump e principalmente de Jair Messias Bolsonaro, que prova em ser um defensor da família, casou 4 vezes, que defende a moralidade dos cristãos, nunca vai numa igreja, detesta você que é pobre, negro, índio e nordestino, e você tá aí batendo palma e caindo em contradição. Essa é a realidade. Nós precisamos enxergar, temos horizonte para caminharmos na vanguarda e nos aproximarmos de algo que virá ainda.
das coisas piores que virão. Você tem que estar preparado para isso. Enquanto você não conseguir quebrar o paradigma, você não vai conseguir entender essas coisas literalmente. Tem muita gente sofrendo agora. Tem mais gente preocupada em morrer do que sobreviver. Então tudo isso é uma questão hemogênica desse diversionismo que muitas das vezes distrai você daquilo. Eu dei um exemplo semana passada. As pessoas que têm Instagram, ela entra 150 vezes para poder ver o seu perfil no Instagram. É uma sociedade controlada. Enquanto você dorme, você perde o seu espaço. A internet, ela te aproxima ou te afasta da verdadeira razão de viver como um todo? Grande abraço, a gente volta no próximo vídeo. Robert for International Pulse Research. Don't go away, stick around. Hoje tem live, não perca. Até mais, fui.